Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, assim como Ele renova os meus propósitos todos os dias, eu estou aqui, me desafiando a ser renovada, me desafiando a fazer o diferente, a trazer aquilo que o Senhor tem tocado no meu coração para as outras pessoas. Eu vou começar contando uma pequena história de uma mãe, onde ela passou numa banca onde vende laços de cabelo, e ela falou: ai, que laços lindos são esses, e eu quero muito dar para minha filha esses laços. E a mãe disse assim, a vendedora falou para a mãe: escolha os laços para sua filha. E ela disse assim: não, a minha filha é muito chata, tudo que eu escolho ela não gosta, ela dá boró, ela diz que tá feio, que eu não tenho gosto para escolher, que eu não sei escolher nada. A vendedora, na sua inocência, perguntou: quantos anos tem sua filha? Achando que essa filha tinha uns 9, 10 anos, Tem 5 anos, a mãe respondeu. 5 anos. Aí a vendedora se perguntou: 5 anos? E ela já trata a mãe dela dessa forma. Então aqui eu venho falar sobre os papéis que os pais hoje estão exercendo sobre a vida dos seus filhos. Que papéis eles estão tendo. A psicologia ela fala que a criança ela nasce com uma personalidade, mas ela tem até 7 anos para ser lapidada essa personalidade. De que forma? Como todo diamante, ele precisa ser lapidado para ir para uma joia, ele precisa ser lapidado para chegar ao mercado para as pessoas comprarem. Assim também são as crianças, assim também são os nossos filhos. Eles precisam ser lapidados, eles precisam ser ensinados dia e noite para estar na sociedade. Eles precisam ser lapidados a personalidade. A personalidade do seu filho, ele precisa estar em disciplina, ele precisa estar sendo ensinado aos princípios de obediência, ao princípio de carinho, de afeto, ao princípio de respeito, aos princípios que condiz com uma sociedade, um ser de bem. Senão, que criança ela vai ser? Que caráter essa criança vai ter? A quem ela vai obedecer aqui na Terra? A quem ela vai estar tendo de referência aqui? Se ela não consegue obedecer nem o pai nem a mãe. Hoje em dia o que eu tenho mais visto, é que filhos eles não obedecem aos pais. Filhos, eles não obedecem aos comandos do pai. Filhos gritam com os pais. Filhos desrespeitam os pais. Filhos simplesmente não sabem tratar os pais como eles devem ser tratados. Os filhos, eles não sabem o princípio de honrar. Não sabem os princípios de ser submisso ao seu pai. Estar em obediência aos seus pais. Hoje eu vejo pais criando filhos que não obedecem, filhos que não têm caráter, filhos que acham que são os pais que têm que obedecer eles e não eles que têm que obedecer os pais. E isso eu fiquei pensando nessa história o dia inteiro, pensando, eu falei, que pessoas elas estão sendo? Que pessoas elas escolheram ser, de que formas elas escolheram criar os filhos? A Bíblia fala em todos os momentos que ensinar-lhe o teu filho no caminho que deve andar. E quando ele crescer, ele permanecerá firme ali, ele vai lembrar que eu fui criado dessa forma. Os meus pais me educaram dessa forma, o meu avô me educou dessa forma, meu pai sempre demonstrou amor. Eu sei que existe muitos pais que não criam seus filhos, eu sei que existe muitos pais que só colocam seus filhos aqui no mundo, mas não educam, não ensinam, deixam essas crianças à solta. Mas existem muitos pais que educando seu filho, mas permite que seu filho ele seja não filho, mas seja o pai. Ele domina você, pai. Ele determina o que ele quer. Ele acha que ele não tem que obedecer ao pai. Ele grita e o pai obedece. Ele grita e o pai diz, Senhor, deixa eu fazer para ele não chorar, deixa eu fazer para ele não ficar frustrado, não dar trabalho, não dar pantinho. Se seu filho não aprende
a ser disciplinado, que ele vai chorar, mas ele não vai ter aquilo, que ele vai fazer pantim, mas ele vai receber sua punição pela escolha que ele fez de fazer pantim. Se ele simplesmente faz birra e eu dou tudo o que ele quer, que pessoa eu vou formar, que caráter eu vou dar para o meu filho? Quando um dia ele receber um não, o que ele vai fazer com esse não? Ele vai saber lidar com esse não? Ou ele simplesmente vai achar que tudo na vida dele, tudo na vida tem que ser sim, sim, sim. Só que na vida ele vai receber os nãos, até ele receber um sim. Então, eu tenho que ensinar. Ele está fazendo pantim, ele vai ser punido pelo pantim. A Bíblia fala que a gente tem que educar com vara. Eu não estou dizendo que você tem que pegar a vara e tascar no seu filho. Eu não estou falando que você tem que maltratar o seu filho. Eu não estou falando que você tem que espancar seu filho. Eu estou falando que você tem que ensinar. A Bíblia, quando ela fala em educar com vara, ela fala que você tem que disciplinar o seu filho quando ele desobedecer. Que você tem que mostrar para ele que aqui na terra ele tem uma referência de obediência, ele tem que saber obedecer a alguém, ele tem que saber que existe alguém que vai ensinar ele a ter um caráter bom, a ter um caráter de pessoa digna, de pessoa ética, de pessoa honesta, um caráter de pessoa onde ele vai levar o que ele aprendeu, vai dizer, os meus pais me criaram, então eu vou criar os meus filhos e melhorar naquilo que eu não gostei que os meus pais fizeram. Mas eu vou saber que os meus pais foram pais. Eu vou ensinar para os meus filhos que eu sou pai também, que eu sou mãe. Eu vou ensinar para ele a ter princípios de honra, a ter princípios de obediência, a ter princípios de obedecer àquele mais velho. Então, se os pais a cada dia fazem isso, se os pais simplesmente obedecem aquilo que o filho faz, aquilo que o filho é, que filho você está criando? Que filho você vai criar? Então, assim, eu vejo muitos pais, quando o filho é preso, mas o meu filho é honesto, mas o meu filho não fez isso foi influência de amigo. Pai, precisa ensinar que o amigo que ele tem que ter é você. Quem ele tem que obedecer é você. Não significa que o pai é amigo, o filho não tem que obedecer o pai. O pai tem que ser amigo do filho, mas ele tem que saber que o pai, além dele ser amigo, ele é pai e ele tem que estar debaixo da autoridade do pai aqui na terra. Quando ele crescer, tiver seu filho, sua independência, tiver sua família, ele vai transferir aquilo para os seus filhos, de saber que ele é o pai, que o filho tem que obedecer, mas que o filho tem que confiar nele como amigo. Não os outros de fora, as outras pessoas que não sabem o princípio daquilo que você está educando o seu filho, daquilo que você está querendo levar de melhor para o seu filho, criar não. Filhos que são influenciados por outros adolescentes, por seus amigos, eles têm uma personalidade forjada. Eles têm uma personalidade onde não são aquilo que o pai e a mãe querem. Ele faz coisas que o pai, não, meu filho não, ele está assim por causa de amizade. E às vezes está assim porque você não abriu o pai no tempo certo os seus olhos para ver que você tem todo o direito de disciplinar, você tem todo o direito de educar seu filho, você tem todo o direito de mostrar para ele que você é a referência de pai sobre a vida dele. Pais têm que educar, pais têm que ensinar, pai tem que lapidar. Pai é pai, filho é filho. Esses papéis não sejam invertidos. Pai tem que estar em obediência. Se é aquela criança que eu contei a história no início, ela não sabe receber um presente da sua mãe, se alegrar com aquilo que ela está trazendo de melhor para ela, imagine quando ela crescer, ela vai sempre, eu não quero esse, eu quero o iPhone. Esse celularzinho, pai, né, que a senhora me deu, esse celularzinho tem as funções do iPhone, eu quero um iPhone. E ela não sabe o preço de ter um iPhone. Ela sabe que ela quer e que a mãe e o pai têm por obrigação de dar. Se você ensina o seu filho na vida, você quer o iPhone? Vai lutar, vai trabalhar para ter,
vai entender os valores. Você quer, você tem que fazer por onde ter. Aqui na minha casa, as crianças daqui, eles querem as coisas, mas desde pequenininho que eu procuro ensinar eles que eles querem, eles têm que trabalhar para ter. Porque o que cai é o que eu faço, é o que eu tenho, as coisas que eu compro, eu trabalho para ter. Então, a gente trabalha com remédios naturais. Eu vendo lá na banca e o meu pai vende aqui. E eu disse, pai, eles querem o dinheiro deles, eles precisam aprender a ter a independência deles. Eles precisam ser trabalhados naquilo de melhor que eles têm. E eles têm o dom de venda, eles têm o dom de, quando eles querem algo, eles vão lá e lutam. Eles têm isso que eu admiro muito neles. E eu ensino sempre, você tem que saber economizar, você tem que saber administrar aquilo que você tem. Porque as coisas, elas não caem do céu, você precisa ter a ação de buscar aquelas coisas para que ela mude a sua vida. E eu sempre procuro falar isso. E eu disse, pai, a partir de hoje, todas as pessoas que vierem comprar aqui, permita que eles vendam o que eles têm para vender. E se ele não tiver, o Senhor passe para ele a preço de custo, ele retorna o preço de custo para o Senhor. E o lucro fica para eles poderem comprar mais, ter o dinheiro para poder comprar e ter o lucro deles, para quando eles precisarem comprar algo deles, eles comprarem. E o que é que eu observei nisso? Que eles estão se desenvolvendo, que eles hoje têm o dinheiro deles, eles se juntaram, cada um vendia, né? E hoje eles se juntaram, tem o dinheirinho dele e tem um objetivo para aquilo que ele quer o dinheiro dele. Mas para que eles aprendessem isso, eles precisou que alguém fosse lá e ensinasse para eles. Precisou que alguém mostrasse para ele que existe um caminho, que esse caminho vai ter pedra, não vai ser da noite pro dia que seu filho vai aprender a te obedecer. Mas todo dia você ensinar um pouquinho, ele vai aprender. Todo dia, se você lapidar aquela pedra ali, ela vai ter um formato diferente. Se todo dia você mostrar para ela que quem manda e determina aqui na terra ainda, quando pequena é você, ela vai dar valor. Você vai chegar em casa com um presente, ela vai se alegrar com aquilo que ela vai receber. Ela vai entender, olha, a minha mãe trouxe isso aqui para minha mãe, ela teve que fazer isso. Ela trabalhou para me dar isso aqui, não caiu do céu de graça para mim. Então a gente tem que saber definir qual papel eu tenho. Eu tenho um papel de pai ou eu tenho um papel de filho? Meu filho tem um papel de pai ou meu filho tem um papel de filho? Então a gente tem que saber que se nós somos pais, nós temos que ter autoridade sobre eles. E se eles são filhos, eles têm que ter obediência aos seus pais.